Fala galera, podcast Começas no Ar e hoje recebendo o comandante Lacerda, comandante do Corpo de Bombeiros de São Miguel do Araguaia. Comandante, seja bem-vindo. Lucas, uma boa noite, né? Quero agradecer pela oportunidade aí, né, de estar participando do seu podcast aí. A gente sabe que é um sucesso aqui na nossa região, né? E a gente está aí para falar sobre as ações nossas aí do Corpo de Bombeiros, né? Que a gente tem tido aí à frente dessa instituição aqui em São Miguel durante esses 5 anos, né, que eu estou aqui. E o que for mais surgindo aí, né, de curiosidades, né, a gente está aqui pronto para falar mais aí sobre qualquer assunto aí que tiver. É isso aí, galera. Pessoal, e não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, para que a gente possa estar trazendo, né, cada vez mais pessoas aí que têm a oferecer para a nossa sociedade, né? Graças a Deus a gente tem trazido pessoas que têm somado para o nosso município, para o nosso estado de Goiás. E hoje trazendo aqui o comandante do Corpo Bombeiro, que é um órgão que atua muito, né? Eu até falei o seguinte, antes de chegar aqui no podcast, aconteceu um acidente ali numa rua ali, e em menos de 5 minutos o Corpo Bombeiro já estava ali, dando ali o suporte para a vítima. Então, assim, isso mostra a agilidade e o preparo que o Corpo Bombeiro tem para a nossa sociedade. Comandante, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o senhor era de onde? Como é que você veio parar aqui em São Miguel? Como é que foi aí? Então, eu sou de Goiânia. Nascido em Goiânia, mas fui criado numa cidade ali, satélite de Goiânia, que é Aragoiânia. Uhum. Né? E assim, mas sempre estudando em Goiânia. Então, fiz faculdade lá, né? Cursei Direito na UCG, na época, né? Hoje é PUC, mas antigamente era UCG. Fiz Direito lá, terminei em 2009. Né? Fui policial civil, escrivão de polícia por 3 anos, né? Antes de passar no Corpo de Bombeiros. Uhum. Passei no concurso em 2010 e fui chamado em 2013, né? Para cadete, né, do Corpo de Bombeiros. Fiquei 2 anos na academia. Assim que eu formei, depois de 8 meses, eu fui designado para cá como aspirante oficial. Trabalhei aqui em 2016. Fiquei um ano e um mês, mais ou menos, aqui. E estava casado, minha esposa estava grávida, uma gravidez meio complicada, né, no meu primeiro filho. E a gente acabou tendo que voltar para Goiânia. Aí eu fiquei 2 anos e meio em Goiânia. Voltei para Aruanã, no interior, fiquei lá de 2019 até 2020. Foi quando eu consegui retornar para cá, que era o meu desejo inicial. Né? Meu desejo, na verdade, não era nem ter saído daqui, né, inicialmente. Então aí eu voltei em 2020, 1º de setembro eu fui nomeado, consegui vir com a mudança dia 1º de outubro de 2020. Então, 1º de outubro agora fez 5 anos que eu estou aqui à frente, né, da 22ª Companhia Independente de Bombeiro Militar. Uhum. Comandante, quais são os cargos? Como é que é a nomenclatura de cargo dentro do bombeiro militar, né? Sim. E uma coisa que tem uma dúvida também. Qual que é a diferença do bombeiro militar para o bombeiro civil? Quando vai em Goiânia, você vê bombeiro civil também, né? Entendi. O bombeiro militar é dividido em postos e graduações. Uhum. As graduações pertencem à carreira de praça. Você inicia como, né, entra como aluno soldado e passa pelas cargos de soldado, cabo, sargento, né, sargento, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente. Uhum. Essa é a carreira de praça. E tem os postos são pertencentes à carreira de oficiais, né? Que você entra ali como cadete, né? Fica 2 anos na academia, você sai como aspirante oficial e depois você vai a 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, né? Coronel, que a gente fala, que é o último posto aí do Corpo de Bombeiros. Então essa é a divisão aí entre as duas carreiras, né? Só que tem algumas particularidades. Por exemplo, um praça ele pode chegar à carreira de oficial através de um concurso interno que a gente tem hoje, que chama
SHOA, né, que é o curso de habilitação oficiais e administrativos. Então ele tem essa possibilidade também de adentrar a carreira de oficial aí durante a carreira, né, que são pertencentes aos cargos de primeiro sargento e subtenente, que são as praças mais antigas, né? Então eles podem fazer esse concurso interno aí. Em relação ao bombeiro civil, o bombeiro militar ele é regido por um estatuto próprio, né? Ele é um servidor público, né? Militar, e o bombeiro civil ele é regulamentado por legislações, né, próprias, civis, né, no caso. É uma organização civil que presta alguns serviços parecidos aí com o bombeiro, né, em alguns pontos, onde eles são contratados por empresas, né, eles têm ali a formação deles própria também. Em muitos locais são também chamados de brigadistas, né, então tem essas diferenças aí. O que motivou o senhor a ser bombeiro? Porque, igual você falou, o senhor foi concursado na Polícia Civil, que também é um cargo bom. O que motivou o senhor a sair da Polícia Civil? Que também é uma coisa que eu acho interessante, que na Polícia Civil, muitas vezes, a pessoa sai para outras carreiras, não fica ali na Polícia Civil. O que levou o senhor a seguir a carreira de bombeiro militar e a sair da Polícia Civil ali? Sim. Inicialmente, o concurso da Polícia Civil eu fiz ele em 2008, né, passei em 2008, fiz o curso de formação em 2009 e comecei realmente, tomei posse somente em 2010. E nesse intervalo aí, né, eu era concurseiro, né, estava fazendo prova de concurso. E aí teve a prova do bombeiro, antes de eu ser chamado ainda para o concurso da Polícia Civil, né. Aí eu fiz também, né, ia ter esse concurso, foi da Polícia Militar, bombeiro, foi tudo junto. Eu fiz todas as provas também, né, necessidade, passar em algum concurso na época. E aí eu fui aprovado no concurso do bombeiro também, e em seguida eu fui chamado para a Polícia Civil, onde eu fiquei 3 anos ali, né, na expectativa de ser chamado para o bombeiro. Bombeiro, muito também por uma questão, né, até salarial, a carreira, né, de oficial do bombeiro, né, era um pouco melhor do que a carreira de escrivão de polícia, né, em termos financeiros também. E sem contar que escrivão trabalha muito, né? Trabalha muito. O escrivão dentro da delegacia, ele faz tudo. Muitos locais no interior, o pessoal não conhece às vezes a realidade, não tem nem delegado. Aí tem lá ou um escrivão ou um agente que faz esse serviço, né? É designado, fica aí numa cidade às vezes até sozinho. Já teve casos aí que a gente sabia que tinha um cara que ficava sozinho fazendo todo o serviço, fazia o serviço de agente, investigação, escrivão, né? E chegava com a investigação ali muitas vezes quase pronta, né, pro delegado de polícia ali para ele poder fazer o relatório. Até porque também a quantidade de inquéritos policiais que tem, né, é difícil o delegado conseguir detalhar, investigar tudo ali sozinho, porque é muito, muito grande, é muito serviço. Comandante, nesse tempo que o senhor está aí no Corpo Bombeiro, qual foi assim, a ocorrência que mais o senhor chamou sua atenção? Porque a gente sabe que vocês lidam muito com essas situações de acidentes e tal. Teve alguma que marcou o senhor? São tantas, né? Mas sim, tem sempre uma primeira ocorrência, né? Quando a gente é cadete, a gente está no curso de formação, a gente faz uma matéria que na época chamava APH, né? Atendimento pré-hospitalar, né? Que é o pessoal das nossas ambulâncias e das unidades de resgate, né? Eles fazem esse serviço. E eu me lembro da primeira ocorrência, né? Lá em Goiânia, primeira vez que a gente faz a disciplina para poder, então, começar, né, a fazer um estágio, né, nas unidades de resgate lá em Goiânia. E lá em Goiânia não para, não. O cara num serviço de 24 horas, uma ambulância atende 12 ocorrências ou mais durante o dia. É muito, muito corrido. E eu me lembro que a gente foi chamado, foi um acidente de moto, um jovem, né? Ele devia ter uns 16 anos, por aí, né?
estava inconsciente e a gente fez ali o primeiro atendimento, já teve que chamar reforço, né, da unidade de suporte avançado, que é uma ambulância que tem suporte, né, de vida, uma semi-UTI ali para poder levar essa vítima que estava em estado grave. Então a gente acaba que a gente não esquece, né, dessas coisas, é uma coisa que marca a gente, mas foram muitas, né? 12 anos de bombeiro, a gente participou de muitas ocorrências. E assim, o comandante, e a gente tem que ter também assim um pouco de estabilidade emocional para não levar para dentro de casa, né? Porque você vê tantas situações. Eu falo porque a gente está ali no conselho tutelar e quando eu entrei, nos primeiros 6 meses, você não consegue diferenciar a rotina sua ali. Então, tinha dias de eu passar a noite em claro, né? Você vai lembrando daquela situação que ocorreu. E a gente tem filho pequeno, e você mexe muito com criança, você fica vendo, você fica imaginando se é seu filho. Então, assim, os primeiros 6 meses ali, eu pensei até em sair, porque você acaba trazendo pra dentro de casa, né? Aí depois de um tempo, não é que você começa a ser. A pessoa perguntar, mas você é insensível. Não, você começa a guardar, a deixar do portão para fora. Porque senão você não tem uma vida. Você não segue uma vida normal. Realmente. A carga de situações que a gente se depara, né? Tanto a função de conselheiro, função de policial, de bombeiro, é muito grande, né? A carga emocional. E às vezes, para muitas pessoas é difícil, né? Suportar isso, separar isso, né? E a gente, né, tenta sempre levar essa mensagem aos nossos militares, né? Para a gente mesmo, porque é difícil separar, é difícil. Então a gente tem que estar sempre nesse treinamento aí, né? Diário, coisa diária, né? Que a gente pede até aí a Deus para poder estar, né, fortalecendo a gente, né? Porque só a gente mesmo, a gente às vezes é falho, é fraco, porém a gente tem fé que Deus leva, né, a nossa carga aí, né? Os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente apresenta todo dia para Ele, né? E Ele dá esse alívio aí, né? Vai tirando esse fardo da gente também. Então a gente consegue, através desses meios, separar as coisas, né? E tem, né, a gente lidar com situações também que tem pessoas que a gente vê a sobrecarga disso, né? Eu tenho a tropa sob meu comando e a gente se depara com situações em que a gente, né, às vezes tem que chamar um ou outro militar para conversar, né? Porque a gente vê que tem coisas que começam a refletir, tanto de um lado quanto do outro, né? Às vezes é algo que tá ruim em casa e vem refletir no serviço, ou vice-versa, algo que tá, né, ruim no serviço, o cara leva para casa. Então a gente acaba lidando com essas situações aí ao longo da nossa carreira também. Comandante, a gente vive aqui no interior, assim, quais são as ocorrências que mais acontecem aqui na nossa região, né? Para quem está nos assistindo aí de outra cidade, a gente mora numa cidade de 22 mil habitantes, mais ou menos, 20 mil habitantes. Tem muita ocorrência? Como é que é? Porque, assim, vou falar a gente convive muito ali com polícia militar, polícia civil e no conselho, tem muita ocorrência, não para a hora nenhuma, entendeu? E o pessoal acha, até engraçado isso, que o pessoal às vezes acha que esses órgãos não trabalham, né? Mas como é que é no Corpo Bombeiro lá? Tem muita ocorrência? E quais são essas ocorrências? Bombeiro, a gente atende cerca de 1.200 ocorrências no ano aqui. Né? Eu falo aqui em São Miguel porque o nosso quartel ele responde não só por São Miguel do Araguaia, ele responde por Bonópolis, Mundo Novo e Nova Crixás. Né? Tem os balneários, que é também Bandeirante, né? Tem os Alves. Então a gente atende toda essa região aí. Né? Mas as ocorrências, né, que a gente maior número aqui são as ocorrências de resgate mesmo, né? As ambulâncias atendimento hospitalar. Então, tem bastante ocorrência de acidente, né? Principalmente moto, envolvendo moto. A gente atende muito. Mal clínico, mal súbito, né? Pessoal às vezes em casa,
normal, queda da própria altura, com idosos aí acontece também bastante. Então é variado, mas o número maior é desses atendimentos hospitalares. E aqui, durante, né, o período de seca e de estiagem, a gente atende também bastante ocorrência de incêndio e vegetação. E uma curiosidade, ano passado, a gente atendeu muita ocorrência de incêndio urbano, né, em casa. Ele superou, inclusive, essa ocorrência de incêndio e vegetação. Então, a gente tem atuado, né, em todas essas frentes aí. Mas é interessante você falar sobre esses incêndios dentro da cidade. Uma pergunta. O pessoal que coloca fogo, né, nos quintais, em lotes, é proibido? Como é que é? A pessoa tem essa dúvida. Porque o pessoal gosta de juntar ali um lixinho, uma folha e taca fogo ali. Sim. É proibido, né? Você tacar fogo em lote, né? Você tacar fogo no seu lixo, em casa, tudo proibido. A gente salienta isso aí, porque tem eu não me lembro agora o artigo, mas tem na lei de crimes ambientais, no artigo 56, se não me engano, causar poluição, né? Então, a gente, até mesmo vizinhos, eu chego ali, quando está acontecendo, eu chego ali e falo, ó, não pode isso aí. Você incomoda o seu vizinho, né? Pessoas, crianças, às vezes tem problema respiratório, né, para o próprio adulto mesmo. Então, a gente sempre tenta orientar nesse sentido. E caso a gente veja que ter alguma resistência, né, a gente pode até conduzir a pessoa à delegacia, né, em flagrante. Então, a gente se preocupa primeiramente em orientar. Mas, se houver situações em que haja resistência, a gente pode conduzir ou pedir o apoio da Polícia Militar também para conduzir. É caso de flagrante também. Comandante, em relação a pessoas em surtos, né? Porque assim, a gente vê muita situação, as pessoas em surto. Liga para quem? Para a polícia, para o bombeiro? Como é que é a situação? Porque assim, tem essa dúvida, população, né? Sim. Muitas vezes a pessoa está em surto, efeito de substância, está em surto por alguma coisa. A gente aciona quem nessa hora? Olha, pode acionar, a depender da situação, né? Tem que ser feita uma análise. Se a pessoa às vezes está ali levando perigo a outras pessoas com algum tipo de arma, né, com faca, com arma de fogo, né, tem que ser chamada a Polícia Militar, primeiramente, né? Ou se for um surto em que a pessoa, né, às vezes está desarmada, está às vezes só alterada mesmo, pode chamar o Corpo de Bombeiros, né, pode chamar ele inicialmente também, né, que a gente vai tentar fazer ali a negociação, vai tentar, né, acalmar ali aquela pessoa em surto, né, e fazer poder levar ela para o atendimento apropriado, né. Inclusive, eu fiz um curso, foi em 2023, curso de atendimento à tentativa de suicídio. Tem essa previsão dos pacientes em surto, né, que eles podem até mesmo atentar ali contra a própria vida. Se for um surto psiquiátrico, alguma coisa, o cara né, pode cometer algum ato ali contra ele ou contra, né, outra pessoa ali, e a gente tenta trabalhar nessa via, né, principalmente da negociação, né, de conversar, de saber ali o que é a dor do outro ali, né, para poder convencê-lo, né, de que tem saída daquela situação dele e a gente conduzir para o socorro adequado. Comandante, assim, em relação a risco que você escolhe, porque toda função tem risco, né? A polícia depara com risco, a gente ali. O que o senhor acha que quais atendimentos você acha que é mais arriscado para vocês? Apesar que acho que a maioria dos atendimentos com o bombeiro é arriscado, né? E as funções, acho que, rapaz, mais perigosas mesmo do bombeiro, é que às vezes você não tem tanta visibilidade, tem essa ocorrência de incêndio urbano, às vezes, né, o pessoal entra ali equipado, mas às vezes, a depender da quantidade de fumaça ali no local, você não sabe o que tem, se lá tem vazamento de GLP, alguma coisa assim, né, e qualquer fagulho ele pode ocasionar uma explosão, já aconteceu com bombeiros lá, não me lembro, lá em Goiânia. Tem
a questão do mergulhador de resgate, Uhum. que é também é uma atividade que o bombeiro faz que é muito perigosa, principalmente por essa questão da visibilidade, né? Então, podem ter situações ali dentro do rio ali, né? Bicho, alguma coisa cair em cima do militar ali. Uhum. Então, para mim, são as atividades de Uhum. bombeiro que levam aí mais perigo para o militar, né? Nas outras, a gente busca ali, né, estabelecer ali um perímetro de segurança para a gente trabalhar em ocorrências, por exemplo, de resgate na rua. A gente já tenta isolar ali a rua, coloca a ambulância ali atravessada para poder acessar ali né, os feridos em caso de acidente. Então, a gente tenta trabalhar com a segurança maior. Agora, nessas duas atividades que eu acho mais complicado. Comandante, em relação à temporada, né? Que a gente está aqui numa região que tem o Rio Araguaia, como é que é o trabalho de vocês lá e se tem muita ocorrência nesse período? Sim, tem bastante ocorrência. Aqui, particularmente, né, a gente atende Luiz Alves, a nossa unidade aqui, a 22ª Companhia, ela é uma unidade responsável, ela, o 5º Batalhão de Lusiânia e o 11º Batalhão aqui em Porangatu. Essas são as 3 unidades responsáveis para atender Luiz Alves durante a temporada de férias. Uhum. Só que tem várias outras unidades que também enviam militares aqui. A gente fica cerca de 12 a 13 militares durante todo o mês de julho, ali em Luiz Alves. Eu, inclusive, já trabalhei ali por 4 temporadas seguidas, desde 2021. Esse ano eu trabalhei em Aruanã, mas a gente fica ali durante o mês todo, né? A preocupação nossa com essa atividade, nessa prevenção, Uhum. principalmente a acidentes ali. E tem muita ocorrência, a questão de embarcação, afundar, né, ali, batida entre embarcações, ataque de piranha na praia, né, tem também, o pessoal às vezes joga alimento, essas Uhum. coisas ali, né, vai aproximando ali as piranhas de pegar o peixe, acaba pegando o turista ali também. Então a gente trabalha em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, né, eles fazem um atendimento lá durante esse mês de julho, as ocorrências mais simples, a gente já leva lá direto para eles lá. Mas tem muito atendimento ali Uhum. durante o mês de julho. Comandante, aqui a nossa unidade aqui em São Miguel, como é que ela está de equipamento, de máquina, suporte para vocês e como é que ela é? Sim, o essencial, a gente pode falar que tem coisa demais, mas assim, o essencial para a gente trabalhar hoje, né, para cumprir a nossa função bem, graças a Deus a gente tem. Um ou outro equipamento que às vezes falta, igual o nosso, a gente danificou não, né? O compressor nosso ali danificou uma peça e está baixado há algum tempo, aí é um equipamento mais caro, faixa de 70, 80 mil reais. Então, aí a gente tem que procurar um meio de adquirir um novo, né? Seja um parceiro aí, uma emenda parlamentar, alguma coisa Uhum. nesse sentido, né? Para poder estar enchendo aí os nossos cilindros, tanto de combate a incêndio, quanto cilindros de mergulho, né? Então, o equipamento assim, que está faltando para nós hoje é esse, né? Porém, a gente leva em Goiânia, faz o enchimento lá, a gente sempre tem missão em Goiânia, a gente Uhum. aproveita para fazer o enchimento desse cilindro aí para não faltar durante os atendimentos à ocorrência. Né? Uhum. Graças a Deus a gente tem conseguido manter aí a nossa operacionalidade aí bem, né, e atender bem a população aqui em São Miguel. Comandante, hoje em relação à ambulância, porque assim, a gente vê muitas ocorrências. Quantas ambulâncias que o Corpo Bombeiro hoje conta? Nós temos duas unidades de resgate aqui. Uma delas, inclusive, a gente ganhou em 2021. Até seu irmão, Marco Douglas, ajudou a gente lá junto ao então deputado Rafael Gouveia? Rafael Gouveia. Isso, Rafael Gouveia. Cedeu uma ambulância aí, ela está bem cuidada, nova, então as duas estão operacionais, a gente faz um rodízio Uhum. entre elas, né? A outra é um pouco mais antiga, 2016, mas muito boa também, uma Renault.
Então a gente está com essas duas ambulâncias aí sempre trabalhando, e quando tem algum probleminha, alguma coisa, a gente já manda arrumar. A gente tem um militar responsável por manutenir, tá de olho nas viaturas, né, e ele faz um trabalho muito bom aqui. Parabenizar ele ao vivo aqui, é o Cabo Leandro, né, então ele faz esse trabalho aí, preocupado, né, demais com a manutenção das nossas viaturas, e dificilmente uma viatura nossa fica parada muito tempo, né, então a gente está aí bem servido, e pelo menos de ambulância a gente está bem servido aqui, né, duas tá atendendo bem as nossas necessidades aí. Doutor Carlos. Esse daqui, eu vi um acidente, eu vi quanto corpo de bombeiro, a eficiência dele que eu filmei. Falei, gente, eu vou parabenizar, e agora o comandante aí, parabéns pelo trabalho. E assim, uma coisa que eu acho interessante, que até o pessoal aí, não é fazendo a crítica, né, mas é uma crítica construtiva, é da prefeitura, porque eles ganham tanta ambulância, inclusive hoje a gente estava comentando sobre isso mais cedo, e sempre tá batendo, tá peitando. Claro que roda muito para fora, mas, igual você falou, ambulância 2016, ambulância 2021, e presta o suporte ali e tal. Então, assim, é ter esse zelo mesmo, né, com isso, que flui, né? Você vê que as ambulâncias pelas fotos tá nova. Você vê o preparo, de repente chega outro, tem que cuidar. Quem prepara, né? Isso. Quem prepara para fazer o resgate. A paciência desse rapaz, aquela acelerada, E assim, o interessante o Wes falar que é até aquela questão de treinamento, né? Isso. Que vocês têm constante treinamento, a gente vê sempre os meninos correndo ali, aquela coisa toda, né? E esse acho que é o diferencial do militarismo, é a disciplina, né? Com a coisa pública ali, você tá ali, você se dedica, veste a camisa, e isso a gente tem que levar para todas as áreas, né? Então, assim, é essa dedicação com a coisa pública. Comandante, o que você acha ali que pode melhorar dentro do Corpo Bombeiro, que precisa melhorar, que pode fazer em ampliação, entendeu? Lucas, então, nós estamos trabalhando aí, né, nos bastidores aí, de forma incansável. Quero até falar sobre o meu chefe imediato, o Tenente Coronel Martins, né, comandante regional. Ele comanda o nosso regional. O nosso regional é composto por aqui, por São Miguel, Porongatu, Uruaçu, Minaçu e Niquelândia. Então ele fica à frente do comando e ele toma a frente também das nossas necessidades aqui, né? Ele tem nos apoiado muito nesse sentido. Nós temos a necessidade hoje aqui de fazer um almoxarifado maior, né, para poder colocar até esses materiais que a gente utiliza durante, principalmente a Operação Férias, né? Aqui em Luiz Alves, a gente pode colocar um almoxarifado centralizado aqui para poder usar menos recursos de logística, né? Às vezes trazer muito material de Lusiânia, de Porongatu, a gente centralizar aqui, que é próximo, né, ao distrito, então seria de uma grande economia para o bombeiro. A gente está precisando também de um espaço para fazer uma academia, né, academia maior ali para os nossos militares. Nós temos ali uma bem básica mesmo, né? O pessoal gosta de fazer atividade física ali, utiliza bastante ali. Tem ali um crossover ali, né? Alguns pesos ali para fazer um supino, mas falta os demais aparelhos, né? Então esses dois espaços aí a gente está correndo atrás. Mas recentemente nós fizemos ali uma garagem. A gente não tinha garagem para veículo particular. Recurso, né, próprio nosso aqui, do fundo municipal que a gente tem, a gente conseguiu fazer essa garagem, foi faixa de R$78 mil nessa garagem. Então foi um ganho para a gente, porque o carro dos militares lá e outras viaturas também, a gente vai colocar, não só carros particulares, mas outras viaturas que também já estavam ali no sol, e a gente está conseguindo colocar lá embaixo, embarcações, né? A gente ficava ali muito amontoado ali na nossa garagem operacional ali, e agora a gente está conseguindo distribuir melhor, né, essas
essas viaturas. Mas basicamente é isso. As necessidades principais é um almoxarifado maior, uma área para academia e uma área de asepsia de viaturas, né, que é um local onde você leva ali uma ambulância, né, por exemplo, que às vezes está com, né, atende o pessoal ali tá com muito sangramento, né, muita coisa, e às vezes tem que fazer uma lavagem especial ali, tem que descartar de forma correta ali os materiais que são gastos, as luvas, as gases, né? Então a gente tem que ter essa área própria. Então a gente já está correndo atrás aí nos bastidores, né, para tudo isso aí, e com fé em Deus, né, principalmente, a gente vai conseguir para daqui nos próximos anos, e né, ano que vem a gente deve ter muita novidade boa aí para estar trazendo. Comandante, para quem quer fazer uma doação, porque assim, existe muitos empresários que têm às vezes condição de estar ajudando, né, o órgão, a instituição, como é que pode ser feito e se pode ser feita essas doações? Pode sim, com certeza. A gente tem o Fundo Municipal, ele é gerido pelo Fundo Municipal para o Corpo de Bombeiros Militar. Ele é gerido ali junto à Prefeitura, o setor de compras. Tem militares nossos que fazem, né, o trabalho lá no setor de compras, e esse fundo ele tem o CNPJ próprio, né, através dele que a gente recebe as taxas referentes a vistorias, análise de projeto, né, que a gente tem aqui na nossa área de atuação toda. Então, se um empresário, alguém que, né, às vezes vê a nossa necessidade e vai saber que o seu dinheiro vai ser bem gasto, bem empregado, pode nos procurar, que a gente pode fazer um boleto, alguma coisa assim, ou ele pode fazer o depósito bancário também. Né, a gente tem a conta corrente nossa na Caixa Econômica, né, e cai direto nesse fundo municipal aí. E parceria via Ministério Público também dá certo? Sim, porque o Ministério Público também, aquelas ações que tem que pagar alguma coisa, né? Isso. A gente tem parceria, nós recebemos também recursos do Ministério Público, né? Eles ajudam a gente até na questão do pagar o lanche dos bombeiros mirins aqui, né? Tem o projeto Bombeiro Mirim aí, né? Que é muito terças bom. E quintas, e o Ministério Público, ele ajuda sempre, esqueci o nome da ação de não persecução penal, né? Isso. Acordo de não persecução penal. Isso. ANPP. Então, sempre depositam ali algumas quantias por mês, a gente vê alguns depósitos, a gente sabe que são dessas ANPPs, né? E chegam ali para o nosso fundo municipal e acaba ali custeando, né, pelo menos o lanche dos bombeiros mirins. Então, a gente vai buscando recursos a mais, porque o bombeiro, o custeio dele é muito alto, né, são equipamentos próprios para a atividade, né? Então, a gente acaba gastando a maioria desse recurso na manutenção do serviço, né? Como aqui não é um local que arrecada tanto, então a gente às vezes tem que procurar essas parcerias, né, para poder estar mantendo bem o serviço aí e renovando nossos equipamentos. Então. E aquela questão, né? Tem que estar sempre ali em dias do maquinário, porque na hora que precisa não pode falhar, né, comandante? Justamente, né? A gente tem que atuar sempre de forma preventiva aí, né? Até no nosso dia a dia aí, né? Olhando bem nossos materiais, fazendo toda passagem de serviço, o pessoal, né, a ala que vai assumir o serviço, ele vai fazer a conferência dos seus materiais, ver se está tudo certo, se está funcionando, né? Testa o caminhão, testa a bomba de incêndio, né? Olha ali sua viatura, se tem todo ali o checklist, todos os viaturas têm o seu checklist, né, de materiais ali. Aí o pessoal faz essa conferência para poder assumir o serviço e falar, não, tá ok, tá faltando alguma coisa, tem que repor. Então, tem esses procedimentos de serviço para o serviço poder andar bem. Esse Bombeiros Mirins projeto, como é que funciona e como é que faz para a criança participar? Sim, o Bombeiro Mirim, antigamente ele funcionava assim, qual quartel que quisesse fazer, corria atrás com os seus próprios recursos ali, com seus parceiros, e fazia no quartel. Porém, de uns 3 anos, 4 anos seguidos, está sendo assim. Ele está sendo feito geralmente é a nossa 4ª sessão,
do Estado Maior, que é a BM4, eles fazem um edital, né, faz para todo o Estado, prevendo, né, quantidade de vagas para cada unidade de bombeiro. Hoje, em todo o Estado, funciona o projeto Bombeiro Mirim. Uhum. Ele inicia ali, geralmente, em janeiro, quando eles elaboram um edital, né, e hoje são crianças de 9 a 11 anos, né, que podem participar do projeto, né, aqui em São Miguel, que estudam no período da manhã, né, e que podem fazer o projeto na parte da tarde. Então, e elas têm todos os requisitos, tá, geralmente previstos no edital. Hoje são as crianças que estão ali cadastradas naquele CadÚnico, Uhum. né, do governo aí federal. Elas têm que estar cadastradas nesse programa para poder serem contempladas com a questão dos uniformes, né? Uhum. Vem toda uma estrutura aí do fundo Protege, que é um fundo estadual, né? E eles fornecem, né, esses uniformes aí para os bombeiros mirins, material escolar, as apostilas, né? Então é através desse fundo aí que funciona. Então, só que a gente, se tiver outros parceiros, né? Quando a gente tem outros parceiros que têm interesse, seja a prefeitura, alguém, aí a gente pode ampliar um pouco as vagas para contemplar também, né, um pouco a mais aí de alunos. A gente geralmente prevê aqui uns 20 alunos para poder ficar confortável na sala de aula que a gente tem hoje, né? Uhum. Que é um projeto futuramente também, né? Que não tinha lembrado, fazer uma sala de aula maior, atender um número maior de bombeiros mirins, aí, cerca de 30 por aí, né? Seria um sonho aqui para a gente, né? Porque hoje a nossa sala de aula é um pouco pequena, né? Então, para não prejudicar as instruções, a gente prefere manter esse número aí de bombeiros mirins, no máximo 20, né? Para poder funcionar bem o projeto. Uhum. Essas crianças que participam, assim, o senhor nota alguma diferença na conduta? Como é que é? Se quem fala para a gente geralmente são os pais, né? Uhum. Então, graças a Deus é quase assim uma unanimidade, né? Entre os pais falam, nossa, mas o filho mudou muito, né? Depois que começou o projeto, foi uma experiência de vida, né? Acho que você passar por qualquer curso militar aí durante a sua vida é uma experiência única. Então acho que para eles, né, também às vezes tem um ou outro que não adapta. Uhum. A gente já teve vários casos de desistência, né? Porque o militarismo às vezes não é uma coisa que é para todo mundo, né? Você tem ali situações ali que tem pessoas que não, né, às vezes não quer passar por aquilo, né? Se sai muito da sua zona de conforto, né? Então, tem pessoas que não conseguem conviver bem com isso, mas geralmente, né, todos os pais elogiam o programa bastante, fala que os filhos mudaram muito dentro de casa, principalmente questão de responsabilidade, ter que fazer, né, as suas próprias coisas aí, né, das suas próprias obrigações do dia a dia. Geralmente eles melhoram muito nesse sentido aí. Comandante, vocês palestram, escolam, né, nas escolas, porque assim, a gente vê que acaba atraindo a curiosidade das crianças, né, para conhecer. Vocês fazem esse projeto? Sim, também. Quando a gente o Corpo de Bombeiro tem muitas operações durante o ano, né? Uma delas é igual a Operação Férias mesmo, né? Que é durante o mês de julho. Ela tem as suas fases, né, durante o ano. Uhum. E uma delas é essa, se você ir até as escolas, fazer palestras principalmente sobre prevenção ao afogamento, né? E também tem a Operação Cerrado Vivo, ela ocorre durante o ano todo, né? Então, na fase também preventiva dela, tem essa, né, que a gente faz essa conscientização aí das crianças a respeito, né, do uso do fogo, né? A gente tenta levar para eles levarem, né, serem multiplicadores e levar para casa. Então, a gente atua nessas frentes também. Quando alguma escola fala, né, podem trazer aqui uma palestra de atendimento para hospitalar, básica, a gente vai também, depende da solicitação das escolas, né, porque às vezes
assim, por iniciativa própria, às vezes falta tempo pra gente, mas quando a gente é provocado, a gente procura atender também. Comandante, em relação a trote, tem ainda trote, por trote, telefone do bombeiro? Antigamente tinha muito isso, né? Hoje como é que tá? Hoje a gente tem ouvido até menos. Pelo menos o pessoal aqui não tem reclamado muito de trote nesses últimos tempos, não. Mas até uma história curiosa, vou te contar aqui a respeito de um trote. Eu trabalhava em Aruanã, né, e olha para você ver como é que trote é coisa séria. Lá em Aruanã tinha 2 militares que tinham saído para fazer um corte de árvore lá na divisa da nossa área de atuação, que era lá em Santa Fé. Santa Fé de Goiás. O cara falou, não, é aqui no trevo de Santa Fé. E aí, rapaz, os caras estavam indo para lá, no caminho, eles estavam na caminhonete, na Frontier, na asa, né? E bateram numa anta durante esse trajeto. Aí a caminhonete baixou, né? Aí os caras no meio do nada conseguiram um contato lá, alguém passando lá e viu eles, né? Tava precisando lá e o pessoal ligou pra gente, informou da situação. Eu tava de folga, era um domingo, né? Eu tava em casa aí, só tinha mais um militar no quartel. Aí eu falei, não, vou contigo. Vamos lá socorrer os colegas lá e cortar essa árvore, né? Saímos, rapaz, fomos lá, vimos os colegas lá, falando, não, vamos lá cortar a árvore, depois a gente volta aí e vai, né, rebocar vocês até lá em Aruanã. A gente foi até lá no trevo, não tinha nada, não tinha árvore caída, não tinha nada. Tá. Faixa de, salvo engano, 150 a 180 quilômetros da distância. Vamos lá, não preparou nada, né? Voltamos, rebocamos os 2 colegas lá, ao prejuízo, né? A viatura baixou, né? Ali, por causa disso, ficou alguns dias, né, sem indisponibilizada para a gente, né? Tinha que consertar. Às vezes, se ocorre uma outra situação que a gente precisa de um socorro mais rápido, né? A caminhonete nossa estava baixada. Então, o cuidado que a gente tem de pedir, né, para que o pessoal não faça esse tipo de coisa, porque você pode estar prejudicando futuramente aí, ou você mesmo, um familiar seu, que às vezes vai precisar ali do serviço do bombeiro, né? E às vezes a ambulância vai estar lá parada, a caminhonete vai estar parada, né? Então a gente pede aí consciência por parte da população aí, e se vê, fica sabendo, leva para a polícia, denuncia, né? Porque mobilizar esse recurso público aí, né, de forma indevida é crime. Comandante, assim, você está aqui na nossa região há bastante tempo. O que o senhor tem a falar para o pessoal daqui da nossa região? Orientações, né? Porque, igual você falou, tem muito acidente envolvendo moto, né? E, assim, até uma coisa que eu percebi recentemente é o aumento de número de motos na rua e sempre em alta velocidade, né? A galera aí não tá tendo dó mesmo de correr. E é complicado, né? Rapaz, eu moro aqui próximo à Rua 7, aqui, né? Você que passa próximo à rodoviária ali, a Assembleia de Deus. Rapaz, o que a gente escuta de moto ali passando, né, em alta velocidade, às vezes a gente vai atravessar aquela rua ali, tem que tomar cuidado. Né? Que a gente vê, na maioria das vezes, muitos jovens, né? E ali, rapaz, eu acho que quando a gente é jovem aí, tá ali com os seus 18, 24 anos ali, rapaz, às vezes você pensa que é imortal, assim, indestrutível, né? E a gente sabe que isso, na verdade, né, na prática, não acontece, porque a gente fala, são os nossos maiores clientes, né? São pessoal nessa faixa etária aí, que às vezes, né, falta ali, às vezes, um pouco de maturidade, né? E a gente pede o pessoal se atentar, cuidar de si, cuidar do próximo, né? Às vezes vai, né, por ser imprudente ali, muitas vezes, pode estar lesionando aí, matando um pai de família, uma criança, né? Então,
A gente pede a consciência por parte, né, do pessoal aí que comete, às vezes, essas imprudências aí né, no trânsito, principalmente, né? E recomendações de segurança geral, às vezes, para as pessoas em casa, né? Para estar sempre de olho, às vezes, em registro de gás, né, vencido, porque é uma coisa que a gente não se atenta muito a trocar, né? Uhum. E aquele registro, aquela mangueira do gás, é coisa que tem que estar sempre de olho, porque tem um prazo de validade, né? Então, Eu acho que ninguém é, ninguém troca, não. tem umas, você vai num lugar, você tá preta, aquele tá só um godó, então aquele ali vai ressecando, né? E pode ocasionar vazamento, pode, né? Então, é perigoso, né? O pessoal tá de olho nisso aí, principalmente questão de instalações elétricas nas casas aí, né? Dias atrás nós atendemos um corre de incêndio aqui no centro, né? Inclusive foi no domingo, eu estava em casa e andando na rua 7 ali, um verdurão, e olhei muita fumaça ali no centro. Aí já liguei aqui e falei, gente, vai lá e olha lá. Essa fumaça lá tá diferente. Aí foi um incêndio lá, o rapaz, inclusive aqui tem uma loja na rodoviária aí, ele disse que deixou a churrasqueira acesa, né, na área lá da casa dele, e pegou fogo ali do lado, em alguns materiais ali, próximo a um cômodozinho dele lá, que tem, né, muito material lá, e acabou pegando fogo lá dentro, lá. Então a gente pede pro pessoal tá de olho, tomar esses cuidados aí, né, em casa aí, acidentes de forma geral, né, com crianças principalmente, não deixar a criança sozinha, às vezes próxima a balde de água, esse tipo de coisa, acontece muito, a gente já pegou situações, quando eu trabalhava em Goiânia, né, de criança se afogar dentro do balde d'água. Então, quem tem filho pequeno tem que estar sempre de olho também, né. Eu tenho filho pequeno em casa, menininha de 1 ano, então, rapaz, é piscar e acontece alguma coisa, né, então a gente tem que estar sempre atento aí. Comandante, e o que o senhor almeja mais na sua carreira? Qual é a expectativa para o futuro aí? Militar, a gente brinca muito, a gente fala, a gente vive muito de bizu furado e promoção, né? Então, assim, acho que todo militar, né, tem o seu, a gente tem ali os períodos, né, que você passa na carreira, ele chama de interstício, ou seja, de uma graduação para outra, de um posto para o outro, né, um período mínimo de tempo que você tem que ficar naquele posto ali, né? Então, a gente espera um dia chegar, né, e a tenente-coronel no mínimo, né? Então, para mim, estaria satisfeito, eu sou tranquilo quanto a isso, né? Tem os colegas são mais ambiciosos, querem chegar a coronel cheio, né? A gente sabe que não tem vaga para todo mundo, não é todo mundo que chega, mas se porventura acontecer, né, eu aceitaria de bom grado, né? Aceitaria de bom grado, mas eu não sou assim, tão ambicioso quanto a isso, mas pelo menos tenente-coronel, eu creio que devo chegar, né, durante a atividade aí, e por mim eu estou satisfeito. Quantos anos para aposentadoria, no caso assim, do bombeiro? Bombeiro hoje são, para atividade estritamente militar, né, são 30 anos, né, 30 anos de atividade estritamente militar. Eu tinha 3 anos, né, na Polícia Civil, 3 anos, 3 meses, aí foi esse período aí para mim foi, para a questão de aposentadoria, não adiantou nada, né, nem contou. Então aí eu já estou há 12 anos no bombeiro, né, então, e mais 18 anos. Mas faça ligeiro. Não, faça, rapaz, esses 12 anos, parece que foi ontem, né, eu tenho um álbum de fotografia lá em casa, da época que eu formei, né, e a gente olha e fala, rapaz, mas já se foram 10 anos, né, desde a minha formatura já foram 10 anos, parece que foi assim. Não, e passa rápido. E assim, comandante, hoje, quando o senhor aposentar, o que o senhor quer? Porque assim, a gente almeja, né, que todos cheguem à aposentadoria, o que o senhor pensa? Porque se eu vejo muito militar que quando chega perto de aposentar ali, fica meio assim, acostumou tanto aquela vida, o que o senhor pensa em relação a isso? Pai, hoje a gente tem um programa, né, chama PROIN,
programa para o pessoal que está se preparando para aposentar, né? Ali vai acompanhando o militar, vai levando ali, às vezes, dicas, né? O cara justamente não ficar nisso. Às vezes o cara aposenta e fica ligado demais no serviço, não consegue, às vezes, se desligar disso e o cara passa para reserva, acha ruim, né? Rapaz, eu sou tranquilo demais, graças a Deus, né? Então, assim, quando eu aposentar, rapaz, eu quero continuar me dedicando principalmente à minha família, né? Meus filhos, meus netos, a graça de Deus vou ter, quero ver meus netos, se eu tiver essa oportunidade, quero conviver com eles bastante. E, rapaz, eu penso às vezes em, né, fazer um trabalho assim, junto à comunidade mesmo, trabalho de pregar o evangelho de Jesus, né? E, graças a Deus, né, sou convertido, vai fazer 4 anos, 4 anos. Então a gente tem esse projeto também de, né, se alimentando do conhecimento da palavra e poder um dia estar levando, né, transmitindo o evangelho. Pessoal, quero que vocês curtam aí, compartilhem, né, nossos vídeos, nossos conteúdos. E dizer o seguinte, né? O comandante tocou numa parte dele ser cristão, né? Ser evangélico. E assim, comandante, o que mudou na sua vida depois dessa tomada de decisão? Você ir para Cristo, como diz o ditado. Acho que as coisas vão se transformando aos poucos, né? Principalmente dentro da sua casa, do seu casamento, né? Você passa a compreender mais o outro, né? Você vai aprendendo a conviver com os defeitos e as qualidades do outro, né? Que a gente, às vezes, deixa de ver ali. A gente começa, às vezes, a exaltar demais os defeitos, esquece das qualidades. Então, e a gente vai aprendendo a chegar nesse meio termo. Então, a minha convivência dentro da minha família, né, mudou demais, principalmente depois que a gente, né, virou cristão. E tem mudado a cada dia, né? Então, louvo a Deus por isso, né, principalmente. E em relação até a paciência, a sabedoria no trato com as outras pessoas, né, fora de casa também, né, pessoas que vão no quartel, às vezes, levar situações, né, que às vezes a pessoa está muito nervosa, muito exaltada, e a gente, quando você é cristão, você tem que tentar ser manso e humilde, né? Então, a gente vai aprendendo aí com essa mansidão, né? Poder levar um conselho, poder levar uma palavra, às vezes, né, centrada ali na Bíblia mesmo, para poder levar a resolução de uma situação aí para o nosso colega ou para alguma outra pessoa qualquer, né, que a gente conheça aí. Então, basicamente foi isso, né, que mudou na minha vida, né? E o próprio relacionamento com Deus, né? Parece que quando você não é cristão, quando você vira, você vê que tinha algo que faltava, né, na sua vida. Então, a gente passa a ter vontade de se relacionar com o pai, né? Eu tenho meu pai, né? Ele mora em Goiânia, né? E eu sinto saudade dele, né? Da minha mãe. E com Deus é a mesma coisa, né? A gente quer conversar, a gente quer ver o agir dele, né, na nossa vida. Quando você vê, você fala, é Deus. Esse tipo de coisa que acontece foi Deus, né? Então a gente passa a reconhecer Deus, né? Minha esposa fala isso, reconhecer Deus nos detalhes, né? Coisas às vezes mínimas do dia a dia, você fala, Deus está aqui, Deus está agindo. Então acho que mudou muito nesse sentido também. É aquela questão, né? Você começa a ter um faro diferente, né? Isso. Porque muitas vezes, quando você não é cristão, tem situações que acontecem que você nem percebe que é Deus fazendo ali, né? E o senhor que trabalha nessa área de salvamento, né, de vidas,
tem muitas situações que o senhor chega lá assim e fala, não, isso aqui é só através do milagre para sobreviver essa pessoa, né? Isso. Hoje, né, vendo, na época eu nem era cristão, mas eu lembro de um acidente aqui no Trevo de Mundo Novo. Primeira vez que eu trabalhei aqui, foi em 2016. A gente foi atender lá um acidente de carro, a mulher veio ali da estrada do Mundo Novo, com o veículo dela, e entrou na 164 ali, né? E veio uma caminhonete, juntou nela ali. E ela ficou presa, né, no carro dela, presa as ferragens ali. E a gente chegou lá, ela estava com fratura no braço, fratura na perna, trauma crânioencefálico, né? E a gente só pensando, cara, essa mulher, agora ela vai baixar. Uhum. Eu e mais 2 colegas, a gente foi fazendo de tudo ali para tirar ela, né, de dentro do carro, poder dar o socorro para ela. E toda hora a gente pensando, a mulher vai dar uma hemorragia interna e vai morrer. Rapaz, aí conseguimos, tiramos ela, levamos para o hospital de Mundo Novo, né, e hoje eu vejo e falo, rapaz, ali só Deus para salvar aquela mulher. E ela verbalizando o tempo todo, porque tem pessoas que tá acidentada ali, ela tá verbalizando e de repente ela baixa. É hemorragia interna. Acontece muito. Aí ela não. Ela foi e aí depois a gente ficou sabendo que veio um avião, levou ela para Nápoles e sobreviveu. Né? Então a gente sabe que é o cuidado de Deus. Né, a gente tem, Deus conta, né, os nossos dias aqui na Terra. Então não era a hora dela. Então a gente vê o agir de Deus nessa situação. Comandante, você tem aí alguém para mandar um abraço? Esposa? Porque não pode chegar em casa, hein? Eu falo pro pessoal assim, pessoal, tem que dar um elogio pra esposa, tem que chegar em casa sem elogiar ela. Minha esposa Natália tá em casa nesse momento. Dizer que eu a amo muito. É um orgulho ser seu esposo. Uma mãe extremamente dedicada, né, à nossa família, à criação dos nossos filhos, né? Então, eu devo toda a base que eu tenho, né, eu devo a ela hoje, né? É o suporte ali, às vezes, emocional da casa. Né? O homem ele é o ser mais racional na casa, porém a mulher é o ser emocional. Então, ela é o meu suporte mesmo, né, para poder conseguir prestar um bom trabalho aqui para a comunidade, né? E meu filho, Gabriel, também tem casa, filho de 8 anos, baterista da igreja, está aprendendo aí bateria, é uma benção, né? E a Radassa, que é a caçula, um aninho, um abraço aí para todos eles, dizer que eu amo muito vocês. E é interessante ver o senhor falando aí, o tanto que a família é importante, né? A gente que trabalha diretamente com as famílias, aí no Conselho Tutelar, a gente vê muitas crianças, né, que sofrem por não ter essa estrutura familiar. Aí você entra naquela questão, né, e isso agora eu vou falar sobre Deus, que a gente acredita que o inimigo ele trabalha 24 horas para destruir, né, a família. Né, porque quando você destrói um casamento, quando acaba um casamento, você, às vezes, a pessoa não imagina, mas ali você tira ali um filho, né? Separa os filhos e vive, às vezes, muitos filhos vão para casa de avós, de tios, né? Então, assim, o tanto é importante ter uma família estruturada, né? Até mesmo para o bom andamento do serviço, né? E se o cara tiver um problema dentro de casa, reflete muito dentro do serviço. Então, assim, o importante, né, ter uma família estruturada. E com Deus, a gente consegue fazer isso. O senhor falando em relação a que a esposa, né, ela é o ser emocional ali, e é isso, é o que a Bíblia fala, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né, ela conduz ali a casa melhor. Então, assim, aproveitar isso, mandar um abraço para minha esposa, né, também, porque senão eu vou apanhar em casa. Mas é isso aí, comandante. Se o senhor tem mais alguma coisa para falar sobre a questão de trabalho, como é que isso
tá a situação aí? Uai, Lucas, então, né, você tocou no ponto aí das famílias, aí, Uhum. né? A gente fica triste, né? Porque a gente se depara com muitas situações dessas também, às vezes, né, durante o serviço. E a gente vê, né, que a falta ali de, às vezes, principalmente uma figura masculina forte, né? Forte não no sentido de força física, mas um homem que enfrenta, né, a sua vida, né, de peito aberto ali, né, com coragem, às vezes, né, a falta às vezes dessa figura, né, faz na vida de uma criança, né? A gente tem estatísticas muito grandes de pessoas que têm problemas ali, né, com o pai, principalmente, eles vão ser pessoas ali no futuro, né, pessoas problemáticas, né? Às vezes não vão se firmar em relacionamentos, né? Então a gente fica muito triste nesse sentido, né? Mas em relação ao serviço nosso aqui, a gente quer colocar o Corpo de Bombeiros, né, à disposição da sociedade, né, do poder público aqui de São Miguel, né, falar que estou ali no quartel ali, né, geralmente segunda a sexta, né, quando não tem algum acionamento, alguma coisa assim, estou de segunda a sexta ali, e a gente se coloca à disposição da população em geral para qualquer dúvida, para qualquer demanda, para visita ao quartel. Isso eu ia perguntar agora. De vez em quando chega, pode visitar a gente, é público aqui, né? Se tiver alguém para receber aqui, né, se não tiver todo mundo em ocorrência, né, em que a gente tem aqui, às vezes, até trancar o quartel e sair todo mundo, acontece de vez em quando, né? Então, se tiver alguém no quartel, pode, a gente recebe, a gente mostra os equipamentos, mostra a viatura, né? Isso é público, é nosso, né? O Corpo de Bombeiros é nosso. Então, lógico que a gente faz, né? A gente tem as questões de segurança internas nossas, porém, né, está aberta a visitação, sim, por parte de escolas, a gente faz muito, né? O pessoal leva, né, turma de alunos lá e a gente vai mostrar todos os equipamentos, faz o dia ali, né, com os alunos, está aberto para toda a sociedade. Se tiver demanda fora do poder público também, na nossa área de atuação, a gente atende, né, eventos que vai ter reunião de público maior, né, o Corpo de Bombeiros é parceiro aí da sociedade do poder público. Comandante, fazer uma pergunta para o senhor aqui, que a gente vê muito em filmes, né? Em relação a salvamento de gato em árvore, né? Que a gente vê nos filmes, no desenho, bombeiro salvando muito gato em árvore. Acontece isso aí ou não? Rapaz, em árvore, até que não, mas em poste, aqui já teve. Teve militar nosso que ainda tomou arranhado do gato. A gente vê muito nos filmes, os gatinhos só dá quando descer e o bombeiro é acionado. Então, assim, a gente vê o tanto que o trabalho do Corpo Bombeiro, você pega ali desde um salvamento de um pequeno animal, ali a tragédias, né, que ocorrem. Então, assim, é isso que a população ela tem que ver e dar valor. Eu, depois que eu entrei no Conselho Tutelar, que eu tive acesso ali às forças de segurança, a bombeiro militar e tudo, você começa a ver diferente as coisas, né? Porque, assim, a população critica muito, né, esses órgãos, mas o trabalho é árduo. Até a gente falando sobre trote, mas no começo aí, polícia militar, uma coisa que a população tem que pôr na cabeça porque, assim, tem hora também que tira uma viatura para uma coisa que não é necessário, o que é necessário fica descoberto, né? E gente que está aqui no interior é carente desse suporte, e tudo é longe. Então, assim, valorizar mesmo os militares, né? Porque é disciplina, né? Eu acompanho muito de perto, então, assim, parabenizar o senhor por esse trabalho, né, que está aqui à frente do Corpo Bombeiro. Já fomos atendidos, né, algumas vezes pelo Corpo Bombeiro Militar. A minha avó estava, antes de falecer, ela precisou de um suporte, né,
muito bem atendido, né? Então, assim, é muito bom a gente ser atendido, né, com qualidade, né? Então, quero parabenizar o senhor, toda a corporação de São Miguel do Araguaia e região, que tem prestado um bom trabalho. E eu queria que o senhor agradecesse aí, falasse mais um pouquinho e desse uma palavra final, dando aí um conselho para quem está nos ouvindo, porque a gente vê muitas pessoas que às vezes está em casa agora precisando de uma palavra de conforto, né? E vendo o senhor, se eu posso transmitir essa mensagem. Primeiramente, quero agradecer, né, novamente a oportunidade que você me deu aqui nesse podcast, que ele possa, né, ser visto aí por muitas pessoas, né, que a mensagem principal aqui, né, nós falamos, né, um pouco sobre Deus aqui, seja essa, né, de o pessoal possa ter a vontade de conhecer esse nosso Deus. Né? Tudo fez, tudo faz, tudo fará, que a gente depende única e exclusivamente dele. Né? Mas eu não posso deixar de agradecer aqui aos militares que trabalham aqui sob meu comando, né? A Tenente Virgínia, que é a subcomandante aqui, profissional excelente, né? É o meu suporte aqui no serviço. Né? Sargento Antunes, né? Um militar nosso aí, praça mais antigo aí, faz um trabalho excepcional ali. Foi ele tomou a frente da construção da garagem nossa ali, ele é pedreiro, é aquele cara que faz tudo, né? Então, e os demais militares aí, cada um dentro da sua função. Às vezes a gente não atende tanta ocorrência igual em Goiânia, né? Que o pessoal atende muitas ocorrências, porém o militar daqui, ele não faz só o serviço de atendimento à ocorrência. Ele faz a parte administrativa nossa também, ele faz vistoria, ele trabalha junto à prefeitura, né, ali fazendo os processos nossos de compra, né, então a gente tem várias funções administrativas, ele faz a manutenção das viaturas, a manutenção das embarcações, então tem várias divisões de funções aí que os nossos militares aqui cumprem, e cumprem muito bem, né, graças a Deus eu tenho uma equipe aqui excelente, quero mandar um abraço para todos aqui, dizer que é um orgulho comandar os senhores aqui, comandar junto com os senhores, né? Que comandar é mandar com, né? Então, a gente faz esse comando conjunto aí com os nossos militares, que graças a Deus são muito bons de serviço aqui. E, novamente, levar essa palavra aí, né? Para as pessoas, às vezes, que eu mencionei mais cedo a questão do curso que eu fiz de atendimento à tentativa de suicídio, e levar uma mensagem principalmente para essas pessoas, né? Pessoas às vezes estão passando crises aí, né? A gente fala crise existencial, né? Pessoa que às vezes não está enxergando ali, né, uma solução para o seu problema, e a gente apresenta, né, a principal solução, né? A principal solução para nós, somos cristãos, é Jesus Cristo, né? Ele é a fonte da vida, então nós cremos que através dele todos os nossos dilemas de vida vão ser desfeitos, né? A gente vai ter esse suporte a vida inteira a partir do momento que você se entregar totalmente para ele. Então, e através do conhecimento dele, através aqui da palavra de Deus, né, você vai conseguir conhecer, né, a Jesus Cristo. Para mim é o principal e-mail para você poder sair desse poço de angústia, de situação ruim que você está passando na sua vida. Mas se você não crê, procure outros meios, né? Tem médicos, psicólogos, psiquiatras, né, que você pode procurar para tentar aí amenizar a sua situação, resolver a sua situação de alguma forma, né, que não seja aí, né, algo extremo na sua vida. Todas as situações têm solução, né, só não tem solução à morte, né?
para nós a morte é só uma fase, né? Isso. Lucas? É só uma fase. A gente sabe que a gente tem essa fé que vai viver eternamente com Deus, né? Então, mas para muitos, às vezes, está enxergando só essa saída, dizer que você é querido por Deus, você é querido por seus familiares, né? Então, o que você estiver pensando aí, reflita primeiro, olhe em volta e veja que você tem, né, algum ponto ali em que você pode se sustentar ainda, né? Seja uma família, seja um amigo, seja até animal de estimação. Você tem algo com que a sua vida vale a pena. Né? Todas as vidas valem a pena. Então, a gente crê nessa mensagem, né? Deus nos fez por um propósito, Ele não quer que nós, né, façamos algo trágico aí com a nossa vida, né? Não nos permitiu isso. Então, a gente leva essa mensagem aí de conforto, de esperança, e que Deus possa abençoar a vida de cada um aí que vai assistir esse podcast, que essa mensagem chegue, né, a essas pessoas. É isso aí, galera. Quero que, mais uma vez, agradecer ao comandante que nos prestigia nessa noite e também complementar a fala do comandante. Tem muitas pessoas que acham que o fundo do poço é o último lugar, mas o fundo do poço ele te mostra uma coisa, ele te mostra que lá em cima tem uma luz. Então olha para essa luz, e essa luz é Cristo, né? E sai do fundo do poço. Não tem situação que você não possa vencer, né? Eu creio muito nisso, comandante, que já enfrentei diversas situações e eu sempre vejo que o dia após o outro, né? Ele consegue te estruturar novamente. É igual fala aquele ditado, né? O tempo cura o queijo. Então, dê tempo, né? Não faça nada de impulso, porque muitas das vezes do suicídio é no impulso, né? A gente trabalha com diversas situações nesse sentido e a gente vê que ali é no impulso. Naquela ânsia de tentar uma saída, uma solução, ele corre ali para aquela situação. Mas reflita, busque ajuda, né? Porque muitas das vezes a pessoa acha que não tem pessoas que se importam. E tem, entendeu? Pode ter certeza que você vai encontrar suporte. Procure uma igreja, procure o corpo bombeiro, né? Que eles vão te dar suporte. Né, o comandante? Chega ali, fale, se abra e confie em Deus, que amanhã vai chegar. Uma coisa que eu acho interessante, se a gente pegar um relógio aqui e colocar ele aqui agora, você pode ver que os minutos vão passar e amanhã vai chegar. Nós não controlamos o tempo. Não controlamos, né? Se você não consegue controlar, você amanheceu, amanhã vai chegar e o dia de paz vai chegar. Então, quero agradecer a você aí de casa que tem nos assistido. Estamos chegando aí a 8 mil seguidores aí no YouTube. É difícil, né Wesley? Quando a gente estava ali um ano atrás ali, com 10 seguidores, 20 seguidores, 30 seguidores, e vai subindo e vai indo, e a gente está indo em frente, né? E dizer a você, continue compartilhando, divulgando nossos vídeos, né? Que isso é importante, que esse conteúdo chegue a mais vidas, né? E dizer pro senhor, comandante, aqui tá de portas abertas, depois a gente quer marcar um dia de visita lá também, né? No Corpo Bombeiro, a gente tem esse programa de ir lá, né? Só mostrar como é que é a sede do Corpo Bombeiro. E também dizer uma coisa, você político que está aí do outro lado, nos assistindo, olhe para o Corpo Bombeiro, manda aí uma emenda aí uns 500 mil reais para comprar algumas coisas aí, né? Eu vejo que em nossa cidade tem muito político preocupado com o povo. Uma oportunidade aí de você fazer alguma coisa. Eu tenho certeza, colocando na instituição Corpo Bombeiro, o recurso é bem utilizado. Beleza? Pessoal, então, muito obrigado e fique com Deus e até o próximo episódio.